Olá, tudo bem? E se eu te dissesse que uma das principais causas de suicídio entre homens jovens está as definições sobre o que é ser homem? Eu sou Rafael, estou junto aqui ao meu amigo Sidmar, ambos psicólogos e especialistas em saúde mental masculina, e vamos abordar esse tema que ainda é tabu. Como as definições do que é ser homem pela sociedade está sabotando a sua saúde mental. Vamos começar identificando os mitos que eles acabam sendo mais prejudiciais e que ainda circulam na nossa sociedade. Acredito que o mito mais comum, ele acaba sendo que o homem não chora. Só que aqui vai um dado científico. O choro ele é uma resposta neurobiológica natural ao estresse e ele serve como uma regulação emocional. Suprimir essa resposta pode te levar a algumas questões, como por exemplo, acúmulo de tensão emocional, uma maior propensão à depressão, dificuldades nos relacionamentos e até problemas físicos, como a hipertensão. Outro mito perigoso é a crença de que pedir ajuda é sinal de fraqueza, de que o homem vai resolver tudo sozinho. Só que na realidade, reconhecer essas limitações e buscar o suporte são características de inteligência emocional e de pessoas maduras. Um outro mito que também está aí é sobre a ideia de que o homem não sente medo. E isso é falso e também é perigoso. O medo, ele é um mecanismo de proteção essencial, e negar o medo pode levar a comportamentos de risco desnecessário. E por último, um outro mito, que a agressividade é uma característica masculina natural. A agressividade, ela é uma resposta apreendida e não um traço biológico inevitável. E antes de continuarmos, precisamos entender o que é masculinidade tóxica. Não é um ataque diretamente aos homens, mas sim as definições rígidas sociais impostas aos homens sobre o que é ser homem. E essas definições, têm alguns efeitos colaterais negativos, que reprimem a expressão emocional, promovem a competitividade destrutiva, desencorajam a busca por ajuda e também valorizam a dominância sobre a cooperação. E essas expressões têm consequências reais. Então aqui vão alguns dados estatísticos, Homens representam 75% dos suicídios no Brasil. Homens têm 3 vezes menos probabilidade de buscar ajuda. Homens apresentam maiores taxas de dependência química e homens sofrem mais com isolamento social na terceira idade. É importante entender que, apesar desses padrões sociais impostos aos homens serem uma coisa tóxica, a gente ainda tem autonomia sobre esses comportamentos. Então é nossa responsabilidade entender como eles prejudicam a gente nesses quesitos. Então os homens apresentam algumas dificuldades específicas, que são consequências desses padrões de comportamento sobre o que é ser homem de maneira social. Alguns sintomas comuns são a lexitimia, que é a dificuldade de identificar emoções, a depressão mascarada como irritabilidade, a ansiedade expressa através de comportamentos compulsivos e baixa autoestima disfarçada de arrogância. Você apresenta algum deles? E isso cria um ciclo. Quanto mais o homem tenta corresponder a esses padrões sociais rígidos, mais ele se afasta da sua autenticidade, gerando mais sofrimento e perpetuando o problema. Agora a gente vai ver como desconstruir essas crenças que elas acabam sendo limitantes. O primeiro passo é desenvolver autoconsciência. Então, a importância de se questionar, de se perguntar: quais mensagens sobre ser homem que eu acabei recebendo na minha infância? Uma outra pergunta: como que essas crenças elas me limitam hoje? Uma outra pergunta: que emoções eu tenho dificuldade em estar expressando? Uma outra pergunta: em quais situações que eu me sinto pressionado a provar a minha masculinidade? Um outro passo é ficar se questionando ativamente.
começar questionando as suas próprias crenças que são automáticas. Essa crença é realmente minha ou ela acabou sendo imposta? Quais evidências que eu tenho de que isso é uma verdade? Como que a minha vida seria diferente sem essas limitações que eu acabo colocando? Quais homens que eu admiro que não seguem esse padrão? O nosso próximo passo é entender que tudo isso tem que ser de uma forma gradual. Então, comece pequeno. Permita-se sentir e nomear as suas próprias emoções. Pratique essa vulnerabilidade com pessoas que são da sua confiança, com a sua rede de apoio. Aceite ajuda quando necessário e celebre os sucessos que não envolvam dominância ou competição. E o passo número 4 é buscar ajuda por suporte. Então, a importância de considerar, a terapia de forma individual, grupos de apoio com homens, aonde você vai estar se identificando com essas questões, vai estar contextualizado, ter conversas honestas com amigos próximos, com amigos da sua confiança, leituras e conteúdos sobre masculinidade saudável também vão te ajudar nesse processo. Então, quando a gente busca uma masculinidade saudável, a gente está tentando desenvolver alguns sintomas, né? Inteligência emocional desenvolvida, capacidade de formar conexões profundas, coragem para ser vulnerável, força para proteger sem dominar, né? Essas são algumas características, né? E também confiança baseada em autoaceitação e não em superioridade. E esses sintomas a gente pode perceber em alguns papéis que os homens representam na sociedade. Por exemplo, em pais presentes e emocionalmente disponíveis, né? Contradizendo aqueles pais que não falam sobre sentimentos, aqueles pais mais frios. Então, pais que demonstram afeto pelos filhos, pais que choram em filmes e pais que pedem desculpas quando erram, né? Essa é a atualização que a gente espera da masculinidade. Em homens também que são líderes, esses líderes, né, desenvolverem mais empatia e menos autoridade. Então, esses líderes, eles admitem quando eles não sabem de alguma coisa, eles valorizam a colaboração e também se preocupam genuinamente com o bem-estar da equipe, né? Então não fica aquela coisa de cima para baixo, fica uma coisa mais nivelada, né? Eu sou um de vocês, não eu estou acima de vocês. E uma parte dessa atualização sobre o que é ser homem, né, atualmente, vem dessa questão de o homem fazer terapia, do homem buscar ajuda. Isso vem com o autocuidado como prioridade. Isso também vem como uma pessoa que trabalha ativamente seus traumas, não fica protelando, né, e acumulando traumas. E uma pessoa também que se abre sobre suas lutas, não uma pessoa que se fecha. Então essas são as tendências que a gente espera da masculinidade atual, uma masculinidade que se atualizou diante do mundo que a gente vive e das oportunidades e possibilidades que a gente tem de melhora e de cuidar da nossa saúde e também que essas mudanças afetam as pessoas à nossa volta. Então isso é uma questão também de cuidar da nossa família e das pessoas que a gente ama. Bom, então vamos recapitulando. Nós vimos que muitos mitos sobre masculinidade, eles não são apenas falsos, mas eles são também prejudiciais. A masculinidade tóxica, ela gera um sofrimento real. Só que a gente pode desconstruir essa crença através de autoconhecimento, esse questionamento e essa prática constante. A sua jornada, ela começa agora. Escolha uma crença que é limitante, na qual você identificou hoje, e comece a se questionar durante a semana. E lembre-se, buscar ajuda profissional não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é um sinal de coragem e também de inteligência. Agora, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com algum homem que você acredita que pode acabar se beneficiando dessa mensagem. E aqui nos comentários, escreva algum mito sobre a masculinidade que mais acaba te impactando. Vamos continuar essa conversa, ela é muito importante. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo
E se você quer continuar explorando temas de saúde mental, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro das atualizações. E lembre-se, a sua saúde mental importa. Cuidar dela é um ato de coragem e não um ato de fraqueza. Então, até o nosso próximo vídeo.